Então, agora nós vamos observar a face inferior do telencéfalo e ver quais são os giros que eu tenho aqui. A gente tem alguns giros nessa região aqui, que saem lá da região occipital e vão em direção ao lobo temporal, tá? Então, essas estruturas, elas são chamadas occipito-temporais, porque começa no occipital e vai em direção ao temporal, tá? Eu vou utilizar esse osso modelo aqui, que está sem o tronco encefálico, fica melhor para a gente observar, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Eu vou ter também a presença de 3 giros, tá? E esses 3 giros vão ser delimitados aqui por 3 sulcos, certo? O primeiro deles a gente já conhece, que faz parte aqui do lobo temporal. A gente viu que no lobo temporal eu não tenho giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. Então, aqui, ó, nada mais é do que também o giro temporal inferior, tá? Então, esse é o giro temporal inferior. Aí eu vou ter um sulco chamado sulco occipito-temporal, porque tá vindo da direção occipital em direção à temporal. Então, esse vai ser o sulco occipito-temporal. Então, giro temporal inferior, giro occipito-temporal lateral ou giro fusiforme e giro occipito-temporal medial ou giro lingual, tá? Então, eu tenho giro temporal inferior, giro occipito-temporal lateral, giro occipito-temporal medial. Eles vão ser delimitados pelo sulco occipito-temporal, pelo sulco colateral e esse último aqui, que é o chamado sulco do hipocampo, certo? Então, olha só. O giro occipito-temporal medial, ele na verdade é um giro que vai se transformando aqui ao longo do seu trajeto, ele vai mudar de nome, tá? Ele começa chamando giro occipito-temporal medial ou giro lingual. Quando chega nessa região aqui, bem próximo do tronco encefálico, ele vai se chamar giro para-hipocampal. Por que ele tem esse nome para-hipocampal? Porque para quer dizer ao lado, fica ao lado do hipocampo. Hipocampo é uma estrutura que a gente não consegue ver aqui por fora. Eu vou abrir aqui para a gente ver o hipocampo lá dentro, ó. O hipocampo é a estrutura que está ali interna. Ela pode ser vista assim, tá? Esse aqui eu estou vendo um pedaço do ventrículo lateral, a cavidade do ventrículo lateral, e lá no assoalho do ventrículo lateral eu estou vendo ali o hipocampo, certo? E também em cortes frontais fica fácil da gente observar o hipocampo, tá? Num corte frontal a gente observa o hipocampo parecido com um cavalo marinho, daí esse nome dele, tá? E o hipocampo é uma estrutura que está relacionada ao armazenamento da memória recente, tá? E a sua transferência dessa memória recente para outras regiões que vão transformar essa memória recente numa memória mais sedimentada, certo? Giro occipito-temporal medial, giro para-hipocampal, que está ao lado do hipocampo, e a região anterior dele faz essa bolinha, essa voltinha aqui, que é a região chamada uncus. Tá? O uncus também é importante porque ele é a chamada área olfatória. Aqui, ó, a gente lembra que a gente estudou aqui o nervo olfatório, né? O nervo olfatório vai trazer os estímulos olfatórios e esses estímulos eles vão em direção ao uncus, que é a área cortical, que vai interpretar os estímulos olfatórios que chegaram lá no córtex, tá? Na região do lobo frontal, na região inferior do lobo frontal, o que a gente observa aqui? A gente vai observar. Vamos dar uma olhada aqui nessa pesquisa. Essa área aqui do lobo frontal, ela fica logo acima da órbita, que é aquela cavidade onde fica o olho, o globo ocular, né? Então, esses giros e sulcos que ficam aqui superiormente, na porção inferior do lobo frontal, eles são chamados giros e sulcos orbitários. Aqui é o bulbo olfatório e o trato olfatório. Eles ficam em cima de um sulco chamado sulco olfatório. Tá? Então, o sulco olfatório ele tem esse trajetozinho e o bulbo olfatório com o trato olfatório, eles ficam em cima do sulco olfatório. Medialmente ao sulco olfatório, a gente tem esse giro que tem uma forma reta, daí o nome dele, ele é chamado giro reto. Tá? Então, essas estruturas que estão relacionadas com o olfato, elas são chamadas estruturas do rinencéfalo. Então, quem são essas estruturas do rinencéfalo? Eu vou ter bulbo olfatório. Posteriormente, eu tenho trato olfatório. O trato olfatório, ele se abre formando essas estrias laterais, que são as chamadas estrias olfatórias, tá? Que formam uma área triangular, que é o trígono olfatório, tá? Posteriormente, aqui ao trígono olfatório, eu também tenho
uma área perfurada, que é a chamada substância perfurada anterior, que vai permitir a passagem de vasos sanguíneos aqui em direção ao interior do telencéfalo, certo? Então, vamos repetir aqui, ó. Suco olfatório, giro reto, bulbo olfatório, trato olfatório, estrias olfatórias, trígono olfatório e substância perfurada anterior, por onde vão passar os vasos sanguíneos.